Os objetivos deste módulo são: identificar as barreiras para a implementação das opções para enfrentar problemas de saúde relevantes, identificar estratégias de implementação adequadas para superar estas barreiras e buscar evidência sobre os efeitos destas estratégias. A implementação de opções para enfrentar problemas de saúde relevantes podem requerer mudanças em diferentes níveis, desde mudanças no nível individual, como, por exemplo, a conduta de usuários ou provedores de cuidados em saúde, a mudanças organizacionais ou sistêmicas, que incluem, por exemplo, mudanças na forma de financiamento ou na governança de sistemas sanitários. Estratégias que enfoquem essas barreiras em diferentes níveis têm mais possibilidade de sucesso. No entanto, ainda se sabe pouco sobre os efeitos de diferentes estratégias para identificar barreiras e apresentar estratégias de superação. Uma série de perguntas pode ser útil para o processo de identificação e enfrentamento das barreiras para a implementação das opções. Estão apresentadas nesse slide. A primeira delas está relacionada com quais barreiras podem ser identificadas para implementar uma opção em diferentes níveis. A identificação das barreiras é comumente realizada de maneira informal ou implícita e quase sempre pouco sistemática. Uma abordagem estruturada desse processo pode ajudar que nenhuma barreira importante seja subestimada ou que não seja identificada, assim como evitar que se dê excessiva atenção a barreiras com pouca importância. Isso requer, mais uma vez, o uso de um marco teórico, que permita considerar tanto as barreiras quanto a evidência disponível sobre estas barreiras e sobre como enfrentá-las. As barreiras e facilitadores são denominadas de diferentes maneiras, incluindo mediadores e moderadores, problemas e incentivos e barreiras e facilitadores, os quais refletem sutis diferenças de significado. Para este curso, utilizaremos os termos barreiras e facilitadores e teremos foco nas barreiras, uma vez que barreiras e facilitadores são como imagens no espelho. As listas de barreiras à implementação de mudanças no âmbito de sistemas e serviços de saúde podem se sobrepor de maneira importante. Uma lista adaptada para focalizar as barreiras em diferentes níveis, como a mostrada neste slide, pode ser muito útil para identificar estratégias para promover a implementação de uma opção. No caso dos usuários e provedores de serviço de saúde, deve-se considerar diferentes barreiras que vão desde barreiras quanto ao conhecimento prévio, competências e atitudes, acesso ao cuidado e mesmo motivação do nível individual para a promoção de mudanças. No nível do sistema de saúde, se pode considerar uma outra série de barreiras, especialmente em sistemas onde a demanda e a capacidade de resposta é limitada pela disponibilidade de recursos. Dessa maneira, é possível identificar barreiras relacionadas com o financiamento, com recursos humanos, com sistemas de informação, com a infraestrutura disponível, com os processos de gestão, entre outros. Finalmente, também podem existir limitações à implementação de uma opção com abrangência social ou política, e vale a pena identificá-las para poder avaliar aspectos relacionados com a factibilidade da opção. Existe uma série de métodos disponível para identificar e tornar explícita
a importância das potenciais barreiras à implementação das opções. Isso já foi mencionado anteriormente no módulo 3 e 4. A chuva de ideias implica na reunião de um grupo de pessoas com expertise relevante na área e diferentes perspectivas, para gerar ideias acerca das diferentes barreiras e sua importância em relação à implementação das opções. O contato com informantes-chave implica em discutir as barreiras potencialmente importantes com indivíduos que têm um entendimento consolidado e relevante acerca do problema ou situação em foco. Adicionalmente, é aconselhável a busca de estudos publicados ou não que incluam estudos de caso, descrições e análises de esforços anteriores para implementar opções similares, e estudos qualitativos que tenham utilizado diferentes técnicas para a coleta e análise da informação. Voltando à série de perguntas úteis para apoiar o processo de identificação e abordagem das barreiras à implementação das opções, a segunda questão diz respeito às estratégias para superar as barreiras identificadas. Novamente, a chuva de ideias pode ser um método muito útil para adaptar estratégias de implementação às barreiras identificadas previamente. A abordagem pode ser mais ou menos estruturada, tanto utilizando interações face a face, como intercambiando ideias pela internet. A reunião de um grupo de pessoas com expertise relevante e diferentes perspectivas para gerar a maior quantidade possível de soluções aumenta a probabilidade de encontrar boas soluções entre elas. As discussões posteriores para discutir os méritos relativos de cada uma das soluções podem permitir o foco naquela mais promissoras. Teorias também podem ser utilizadas para apoiar a seleção de intervenções ou estratégias para superar barreiras de implementação. No entanto, é reconhecida uma escassez de evidências sobre intervenções específicas. É possível que você precise lançar mão de abordagens mais gerais, ou seja, abordagens baseadas em teorias também podem ser utilizadas como um complemento da abordagem estruturada na chuva de ideias. Algumas intervenções possíveis para superar barreiras no nível dos usuários são apresentadas nesta tabela. Por exemplo, se a barreira principal para a implementação de uma opção está relacionada com o conhecimento em saúde dos usuários de um programa em serviço, uma estratégia razoável seria a disseminação de informação confiável através dos meios de comunicação de massa ou através do uso de voluntários de saúde. De maneira similar, se apresentam alguns exemplos de estratégias de implementação para abordar barreiras no nível dos profissionais de saúde. Por exemplo, se a principal barreira está relacionada com as atitudes dos profissionais de saúde, uma estratégia possível seria o uso ou apoio dos líderes de opinião local. Da mesma maneira, aqui se apresentam alguns exemplos de estratégias para superação de barreiras identificadas no âmbito dos sistemas de saúde. Por exemplo, se as barreiras têm a ver com recursos humanos, estratégias de implementação poderiam estar relacionadas com a transferência de funções nas equipes de saúde, mas também com capacitação e apoio, ou ajustes no sistema de incentivos. Finalmente, ainda que as estratégias possam ter impacto limitado, neste slide se apresentam algumas alternativas possíveis para a superação de barreiras no nível do sistema social e político. A terceira das perguntas a respeito da identificação e abordagem das barreiras à implementação das opções
diz respeito aos efeitos das estratégias para abordar estas barreiras. O processo de busca e avaliação da qualidade da evidência sobre os efeitos das estratégias de implementação é similar ao processo de busca e avaliação da evidência sobre o impacto das opções propriamente ditas. Ambos processos implicam em buscar, identificar, selecionar e avaliar a confiabilidade de revisões sistemáticas como ponto de partida. Baseados nesta evidência, é possível realizar julgamentos sobre os efeitos das estratégias de implementação e quanta confiança é possível depositar nestas estratégias. Uma revisão sistemática é o ponto de partida ideal para encontrar o que se sabe acerca dos efeitos de uma estratégia de implementação. Atualmente, se encontram disponíveis muitas revisões sistemáticas sobre estratégias para mudar a conduta de usuários e provedores dos cuidados de saúde. No entanto, existe menos disponibilidade de revisões sistemáticas com foco em intervenções abordando barreiras no âmbito de sistemas de saúde ou sistemas políticos e sociais. As fontes para encontrar revisões sistemáticas a respeito de estratégias de implementação serão revisadas no próximo módulo. As revisões sistemáticas de estratégias de implementação habitualmente abordam perguntas que sobrepõem diferentes perspectivas. Por exemplo, as revisões de estratégias para melhorar a prática profissional podem abordar os efeitos de um tipo de intervenção em diferentes condutas clínicas, reuniões educativas, por exemplo, de diferentes tipos de intervenção para um problema ou condição única, como, por exemplo, uma doença crônica, o diabetes, ou um tipo de conduta ou prática em diferentes condições, como, por exemplo, a prescrição de medicamentos. Por outro lado, ainda que possa haver boas razões para restringir o âmbito de uma revisão, aquelas com um enfoque muito estreito podem trazer menos informação do que aquelas mais gerais. Portanto, no caso de revisões sobre as estratégias de implementação, o aconselhável é buscar revisões com escopo amplo e ser cuidadoso ao interpretar os resultados em revisões muito focadas em intervenções específicas. O checklist SURE para avaliar a confiança das revisões sistemáticas de efeitos pode ser uma guia para ajudar no julgamento a respeito das revisões de estratégia de implementação. Se não está disponível uma revisão sistemática sobre estratégias de implementação, pode ser necessário localizar estudos individuais. Neste caso, deve-se prestar atenção aos mesmos processos utilizados quando se selecionam estudos para serem incluídos em uma revisão sistemática, ou seja, utilizar métodos transparentes e explícitos para buscar, identificar, selecionar e analisar criticamente os estudos, assim como para sintetizar os resultados mais relevantes. Finalmente, uma breve menção à pergunta de como se deve resumir ou apresentar a informação sobre as barreiras e possíveis efeitos das estratégias para enfrentá-las. Os principais aspectos que devem se apresentar são as barreiras mais importantes para a implementação de cada opção, tanto com base na evidência quanto os juízos utilizados para caracterizar essas barreiras. As estratégias selecionadas para abordar as barreiras, incluindo um breve resumo das vantagens e desvantagens de cada estratégia de implementação, mas também a qualidade da evidência disponível e qualquer limitação importante da revisão sistemática ou dos processos utilizados para resumir os efeitos potenciais da estratégia da implementação.
E, por fim, quais são as lacunas importantes na evidência identificada? Esta tabela apresenta um exemplo de como as barreiras em diferentes níveis para diminuir a mortalidade perinatal podem ser apresentadas. Como conclusão, é importante destacar que a evidência sobre os efeitos das estratégias de implementação ainda é limitada. No entanto, a revisão superficial da evidência pode levar a riscos, como os mostrados neste slide. O uso de processos mais sistemáticos e transparentes pode requerer um investimento importante de tempo, porém necessário.